De uns tempos pra cá, eu não tenho mais tido tanta vontade de orar como eu tinha antes. Há um certo tempo atrás, quando eu estava trabalhando, sempre quando eu chegava nos finais de semana ou num dia de feriado, tinha dentro de mim uma certa ansiosidade para poder orar ou um certo desejo de levar os meus pedidos que eu tinha particularmente, levá-los a Deus. Mas de uns tempos para cá, eu tenho sofrido uma quantidade bem grande de decepções. Tenho sofrido muitas decepções. A grande maioria pessoal, particularmente, e algumas externas. E essas decepções que eu tenho sofrido de um tempo para cá, têm tirado a minha vontade de orar. Porque eu pensei que as minhas orações, elas iriam resolver esses problemas. Eu pensei que as minhas orações elas iriam dar um fim a esses problemas, iriam me ajudar. Só que não, sabe? Muitos dos problemas e situações que eu passei e ainda passo de vez em quando, ainda permanecem, ainda continuam. Então eu fiquei num pensamento de tipo assim, se as minhas orações não estão funcionando, então não tem por que eu ficar orando tanto, sabe? Não tem por que eu ficar orando tanto, não tem por que eu fazer esse esforço para querer orar. E aos poucos eu fui percebendo que a minha vontade de orar, ela foi desaparecendo, a minha vontade de orar, ela foi sumindo. Então às vezes acontece de eu acordar de manhã, eu nem orar, eu até paro ali para ler a Bíblia, fazer um devocional, só que eu faço mais por uma questão de obrigação e não tanto por gosto, sabe? E eu comecei a perceber isso, que essa vontade tem sumido de dentro de mim, que eu não tenho tido mais vontade de orar. Então, assim, por mais que eu saiba intelectualmente, né, na minha mente, eu sei que nós não oramos para conseguir coisas de Deus. Esse não é o completo ideal. O ideal é que nós oremos para termos um relacionamento com Deus, termos uma convivência com Deus. E esse é o correto. Só que mesmo assim, esse conhecimento mental, ele não muda o fato de que, assim, existem essas frustrações, sabe? Existem essas frustrações porque as orações não têm me levado a um lugar de resolução desses problemas. E por não estar me levando a esse lugar de resolução, a minha vontade tem desaparecido, minha vontade tem sumido. Então eu fiz algumas orações a Deus, sabe? As orações curtas, sabe? Mais como se fossem falas. Tenho falado para Deus assim, Deus, eu não tenho tido mais vontade de orar. Deus, eu não tenho tido vontade de colocar o meu joelho no chão, não tenho tido vontade de tirar assim, 30 minutos de oração, sabe? Parece que não somente tem tido essa falta de vontade, mas parece que até os meus conteúdos, até o que eu tenho orado tem parecido muito repetitivo, sabe? A oração deixou de ser algo estimulante como era para mim antes. E assim, um lado meu sabe e reconhece que o que Deus requer de nós é perseverança, sabe? Então, essas situações difíceis que eu tenho passado, essas orações que não têm mudado algumas situações que eu tenho tido, elas geram em mim perseverança desde que eu continue nelas. Então eu orei a Deus, falando para Deus assim, Deus, eu preciso de ajuda porque assim, eu não tenho tido vontade de orar. Depois que eu disse isso, eu lembrei que eu tinha que fazer o meu devocional no dia. E o meu devocional estava caindo em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz exatamente assim, nunca deixem de orar. Ponto. Isso é Tessalonicenses 5,17. E caiu isso no dia do meu devocional, 1 minuto depois de eu ter dito para Deus que eu não estava com vontade de orar. E na hora meio que caiu essa chave, sabe? Não é que caiu essa chave porque eu já tinha esse conhecimento, mas meio que reforçou aquilo que eu já sabia, sabe? Que a gente ora, que a gente se dedica a Deus não para poder conseguir coisas dele, e não somente em momentos bons, mas em momentos também que nós temos que ter essa convivência com Deus. Sabe, a oração, a conversa, a comunhão com Deus, ela não serve só para momentos bons, mas também para momentos ruins. Deus nunca prometeu que nos daria uma vida fácil. Ele nunca nos prometeu que nos daria uma vida onde nós venceríamos em tudo. Ele prometeu sempre estar conosco. Jesus disse, até o fim dos tempos, eu estarei convosco até o fim dos tempos, até a consolação dos séculos. Então, assim, Deus prometeu estar com a gente, mas Ele não prometeu que a gente não iria ter sofrimento. Muito pelo contrário, Jesus disse que teríamos.
Então, assim, eu tenho entrado nessa consciência de tentar me forçar mais a entrar em lugares de oração. Mesmo que eu esteja decepcionado, mesmo que eu esteja passando por situações que, assim, são desfavoráveis, sabe? Em questão do meu futuro, em questão daquilo que eu quero fazer, é algo que ainda está meio nublado na minha mente. E isso tem me deixado agoniado, porque, assim, eu tenho 20 anos de idade. Então, assim, eu tenho 20 anos de idade e na minha geração especificamente, as pessoas sempre têm esse negócio de tipo assim, nossa, jogador de futebol habilidoso de 19 anos, ou esse cara de 25 que já é milionário, ou essa pessoa jovem que consegue fazer isso, consegue fazer aquilo. E na época e na internet, é onde você fica cercado de pessoas que sempre conseguem fazer tudo, que sempre mostra o melhor lado da vida delas, você se sente mal, porque você se sente parado. Mas, assim, mesmo nessa situação, eu entendo que eu ainda estou completamente dentro da vontade de Deus. Então, assim, o que eu tenho a dizer, particularmente, é que não espere ter vontade de orar, sabe? Coisas que são importantes, a gente não faz elas simplesmente porque, sabe, porque a gente quer. Se você quer ter mais saúde, se você quer ter um corpo bonito, você não malha só quando você tem vontade, você malha todo dia. Se você quer ter mais saúde na sua alimentação, você não vai comer coisas saudáveis só quando você quiser. Você vai comer coisas saudáveis todo dia, mesmo quando você não quer. E a mesma coisa em relação com Deus, a mesma coisa é a oração. A gente não ora quando a gente quer, quando a gente está com vontade. Se você tiver com vontade de orar, ótimo. Mas a gente ora principalmente porque é algo que tem que ser feito, é uma disciplina, sabe? E assim, eu tenho entrado nesse lugar de persistência. Tenho entrado nesse lugar de me forçar mais a começar a orar. Então, assim, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer dificuldade, independentemente de vontade, coisas do tipo, faça o que você tem que fazer, sabe? Ore mesmo sem vontade de orar, mesmo que seja uma oração curta, mesmo que você faça um devocional curto, mas não deixe de fazer, sabe? Não deixe de se esforçar para Deus, porque isso tem muito valor para Deus, sabe? A nossa perseverança, a nossa vontade nosso desejo profundo, desejo e entendimento de continuar. E é nessa fase que eu tô passando, sabe? E eu confio em Deus, sei que vai dar tudo certo. E, assim, eu quero dizer para você, continue, sabe? Independentemente de qualquer coisa, independentemente de sentimentos, continue se dedicando a Deus. Porque, com certeza, Ele, no momento certo, Ele vai te abençoar. Você está dentro da vontade de Deus. Se preocupe em estar dentro da vontade dele e tudo vai correr bem na sua vida. Um grande abraço.